contaminação dos lençóis freáticos, gerando grande impacto ambiental. Mas também, uma coisa que não é muito falado é o comércio ilegal de plantas e animais. A gente pode citar aí como animais em grande comércio ilegal o tucano e as aves que têm sido de grande comércio legal, é as que cantam bonito aí, pessoas que têm esse hobby de criar essas aves, elas acabam sendo feitas um tráfico ilegal. E o que gera o quê? A diminuição da biodiversidade e até a extinção dessas espécies. Mas também, uma coisa que importante, a gente falou de animais, é as plantas. O palmiço, o palmito jussara, é uma espécie ameaçada em extinção pela sua extração. Lembrando, quando a gente extrai o palmito dessa árvore, a gente acaba cortando ela e ela não tem capacidade de se regenerar, o que acaba ocorrendo a morte da árvore. Então, isso em longa escala tem quase ocasionado a extinção dessa espécie. E as consequências? O desmatamento tem sérias consequências para o meio ambiente, incluindo a perca de biodiversidade, o qual ali será utilizado para a construção civil, ou para plantio, ou mesmo para a criação de gado. Qual aquelas espécies de flora e fauna não vão mais existir mais, assim perdendo a biodiversidade ali que antes era existente. Além disso, há uma degradação do solo muito grande, porque ali onde tinha árvores, tinha plantas, agora vai ficar um ambiente com gado, ou um ambiente com casas, e ali pode causar uma grande degradação no solo, o qual o solo perde totalmente os nutrientes que ele tinha antes. E como consequência final, existe uma alteração climática muito grande, porque as árvores evitam que o aquecimento global ele aumente como consequência do efeito estufa. Desta forma, a árvore tira o gás carbônico do ar e devolve em oxigênio. Porém, sem árvores, esse retorno não ocorrerá. Desta forma, não haverá como reduzir esse efeito estufa em grande escala, havendo um aumento da temperatura muito grande. Mas como construir um futuro melhor? Essa é uma pergunta difícil de dizer, porque nós só como um indivíduo é muito difícil nós fazermos a diferença, mas em pouquinho nós podemos fazer um futuro melhor para nós e para as outras pessoas. Mas isso tem que ser pensada de forma coletivamente. Então, alguns pontos que a gente pode falar. Preservar as árvores, cuide bem dos cursos de água, ou seja, aquela água, aquele rio que está passando, muitas vezes são desviados, como o rio Tietê, que está totalmente desviado do seu curso natural. Nunca compre animais silvestres sem registro, que geralmente eles são animais traficados. Cuide bem do seu lixo, ou seja, recicle. Reutilize, reaproveite, recicle tudo que for possível. Reduza o consumo de água, reduza o consumo de energia elétrica, porque aquela energia, ela geralmente é retirada de grandes usinas hidrelétricas que retira o curso natural dos rios, ou seja, há uma degradação natural apenas para a produção de energia elétrica para nós. Então, quanto menos nós utilizarmos, menor será a demanda necessária. Evite andar apenas de carro, tente andar um pouco a pé, de transporte público, o qual leva uma quantidade maior de pessoas, mas quando você utiliza o carro, aumenta circunstancialmente a quantidade de efeito estufa, porque é um carro para uma pessoa apenas, geralmente. Compre apenas o necessário, ou seja, não compre algo para logo descartar. Compre algo pensando no seu uso de forma prolongada, porque nós estamos passando por um período onde o capitalismo faz nós pensarmos que tudo é necessário a todo momento, mas isso é só uma falácia
é momentânea. Então, aqui vai algumas ideias sustentáveis. Entre elas, eu pensei sobre da gente trazer essa garrafa PET, o qual nós reutilizamos uma garrafa que iria para o lixo, que iria ser descartada. Agora, imagina se nós pegássemos essa garrafa PET e utilizarmos para fazer uma muda. Uma muda, nós podemos fazer uma muda de uma planta, de uma árvore, e ali nós conseguimos plantar um novo indivíduo para assim combater esse aquecimento global, para assim reflorestar cada vez mais a nossa cidade. E aqui são algumas propagandas de diferentes lugares, uma da prefeitura de Itaparatins e outra de Icaraí, que fala sobre o Dia da Árvore. E uma fala sobre suas principais funções, que é contribuir para a biodiversidade, redução da poluição do ar, extração de flores e frutos. Em grandes cidades, reduzem a temperatura e fornecem sombra, ou seja, em, um, em uma rua onde tem árvores, diferente de outra rua que não tem árvores, a temperatura será reduzida, porque fornece mais sombra, fornece mais proteção contra a radiação solar. Oferecem abrigo para outras espécies, como animais, fungos. E aqui na esquerda nós vemos esse outro anúncio falando sobre faz sombra, faz oxigênio e faz falta. Plante uma e ajude a preservar as que já estão aí. Bom, agora nós terminamos esse slide introdutório e agora nós vamos mostrar o material que nós preparamos para vocês relacionado à biodiversidade, um atlas de biodiversidade. Espero que gostem. Bom, gente, aqui são o atlas, como eu já tinha dito, das espécies encontradas na região de Botucatu. Eu selecionei as principais espécies encontradas aqui, tanto em São Manuel, tanto em Botucatu. Eu espero que vocês gostem. O primeiro deles é o cachorro do mato, que é uma espécie de canídeo endêmico aqui da América do Sul, que é encontrada na nossa região. O pau-jacaré, que tem esse nome principalmente por conta da sua casca, que tem essa semelhança ao couro do jacaré. O tatu-galinha, muito, muito comum aqui na região também. E também a gente pode falar do guaçu-tonga e do tucano-toco, que é um animal muito, muito bonito e também é bem encontrado aqui na nossa região, além da figueira mata-pau e do coati caunela anelada, a copaíba, jacu-guaçu, o cedro rosa, a capivara, a canjerana, o serelepe, a pata de vaca, que é uma árvore muito bonita, utilizada principalmente em áreas urbanas para decoração, porque ela tem uma flor muito bonita. Bom, como exemplo, eu vou ler um desses para vocês, só para vocês entenderem como funciona. Quando vocês verem uma espécie parecida, vocês podem procurar aqui, como o jacu-guaçu. O jacu-guaçu, ele normalmente, popularmente, é chamado de jacu. É uma espécie bem fácil de encontrar, ela é uma ave grande, ela lembra até um pouco de uma galinha. É uma ave da família dos cracídeos, que habita a Mata Atlântica no Brasil. Lá em Jundiaí, também é um local de Mata Atlântica, a gente encontra bastante, porque lá é uma reserva de Mata Atlântica bem preservada. Sua alimentação do jacu-guaçu é a base de frutos, folhas e animais invertebrados, pequenininhos, geralmente. Apesar do seu porte, voa e se esguia agilmente entre a densa vegetação das copas da árvore. Também podemos falar de um exemplo falando da flora, como a copaíba. Quem nunca ouviu falar da copaíba?
Aqui a gente vai ter um nome científico dela e aqui embaixo as suas principais características. A madeira é vermelha e usada em marcenaria. As flores são brancas com manchas rosas. O fruto é uma vagem drupácea contendo uma semente, tende a medir de 5 a 35 metros, ou seja, é uma árvore que cresce bastante. Seu tronco é cilíndrico, curvo e pequeno. Sua casca é áspera e se desprende facilmente quando a planta ainda é jovem. É muito utilizado na Amazônia para fins medicinais. Bom, gente, vocês têm esse atlas aqui para darem uma olhada, estudarem, se divertirem. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, vocês podem fazer perguntas para nós. Aqui embaixo está o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado. O material eu disponibilizarei no site que a professora informará para vocês. Agradecemos muito. Obrigado. Tchau, tchau. É o comércio ilegal de plantas e animais.